precisa nem ir muito a fundo de Marx, de entender Revolução Industrial nem nada. Mas o gargalo estava nisso. Pô, eu quero produzir, porque eu produzia também, logo não consigo, a não ser que eu tenha muito capital financeiro ou tenha uma infraestrutura muito enorme por trás que não dá. Isso aí foi a grande virada para a gente no que eu acredito. As pessoas terem acesso a meios de produção, qualquer coisa seja. Eu tenho uma panificadora que eu paguei R$150, faço pão todo dia, 2,50 o quilo. E um pão do meu jeito, super saudável, com a farinha que eu quero, os ingredientes que eu quero. Se eu comprar o pior pão onde eu moro, é R$9 o quilo, no mínimo. O que tem relevância para mim é você poder fazer aquilo que você gosta. Você gosta de ser cineasta? Se você gosta, você tem uma câmera que você pode adquirir com recursos baixos em relação a isso. Então você vai poder ser cineasta. O objeto pode ser adquirido, compartilhado, trocado. Se eu gosto de fazer pão e queria comprar uma panificadora, talvez só existisse antigamente as megas panificadoras, que eu não só se fosse em grande escala, porque todo o desenho pós-revolução industrial é para escala. A linha de produção foi montada para grande escala de um mesmo item para reduzir o custo unitário. A lógica foi essa. E sempre havia o paradigma, como eu produzo poucas unidades personalizadas ao mesmo custo ou menor do que é produzido em longa escala não personalizada. Eu testei isso durante alguns anos em chocolate, fazendo linha artesanal, mas tentando melhorar o processo sempre, eficiência de processo. Na hora que eu conseguisse fazer várias coisas diferentes, em poucas quantidades, personalizadas, ao custo de um processo industrial de escala. E nesses anos foi possível, ainda com menos tecnologia que tem hoje disponível, a maior custo no passado. E desde do produto em si, da fabricação, desde da amêndoa, até o rótulo. Então, como é que eu imprimo a um custo mais baixo que gráfica, em quantidade, sendo que eu tenho um ganho de tempo e a flexibilidade de mudar o rótulo a cada instante de tempo. Isso é legal. O custo do erro vai lá para baixo. Isso é interessante. Então a gente conseguiu. Até hoje ainda faço de brincadeira rótulos, em média 20% mais barato do que o custo da gráfica. E eu faço do meu jeito na hora que eu quero. Então do meu jeito na hora que eu quero mercado de nicho, aí vem cauda longa e vem algumas pessoas explicando isso interessante, música, aconteceu isso. Como é que eu gravo sem precisar de uma gravadora, os custos de estúdio? Gravo em casa, porque você tem hardware e software que possibilita qualidade nisso. Isso está acontecendo em diversas áreas, porque estamos nos apropriando dos meios de produção. É muito interessante. Agora, não significa que as pessoas vão se apropriar imediatamente, porque sequer as pessoas muitas vezes conhecem isso. Isso é uma dinâmica que está acontecendo tão rápido, mas está indo. E não só os meios de produção. O outro papel-chave foi o financiamento coletivo, que era um outro gargalo, né? Eu quero dinheiro onde eu consigo banco. Mas como é que você consegue dinheiro no banco? É difícil. Tem garantia? Não, então você não tem acesso a esse dinheiro, não. A taxa quem determina é a gente, prazo é a gente. Se você não pagar, executa. Então tem esse gargalo. Aí com o financiamento coletivo, com as plataformas de crowdfunding, já está se resolvendo isso. A gente ainda está acessando pouco, mas já começou o movimento. Alguns lugares já se acessa mais. Já tem política desenhada para isso. O Congresso americano está aprovando, já aprovou uma lei que permite você financiar e ter retorno financeiro de um projeto apoiado via plataforma de crowdfunding, sem as CVMs, né, da vida de lá, que é o SEC, nos Estados Unidos. Então tem um movimento de que a apropriação para você fazer do seu jeito, na quantidade que você quer e viver talvez daquilo, já começa a ser possível. Eu acredito muito que a inquietude que a gente sente é a fagulha que vai começar algum processo de mudança. Eu não vou mudar porque alguém falou que eu tenho que mudar, até pode, mas então eu vou partir daí. Ao longo dos anos, desde criança, eu me lembro inquieto com uma série de coisas que eu não curtia e escutava que é assim, é quase que a vida é assim, tem que ser assim, e as opções eram muito restritas dentro das possibilidades, e acabei por uma série de facilidades e de caminhos, indo para um caminho de escola de administração, de economia, negócios, e comecei a entender que era empreendedorismo de uma forma equivocada, porque foi me desenhado, mas curtia fazer muitas coisas, como muitas pessoas, eu acredito que todas curtem fazer muitas coisas. Então, organizar jornalzinho quando criança, fazer atividades de gincana, fazer festas, organizar coisas. Só que isso não poderia ser feito só porque você gosta. Isso tem que virar dinheiro, você tem que ter uma profissão, tem que ganhar dinheiro, tem que cuidar da família, ter casa, carro. E o que te resta? Fazer coisas que o nome, eu peguei uma época que estava surgindo o termo empreender, final dos anos 80, início dos anos 90. E estava começando a aparecer isso. Mas aí fui trabalhar, ganhar dinheiro, mas nunca satisfeito com os sistemas que eram, seja numa grande empresa, seja empreendendo, sempre sentia que tinha alguma coisa errada e não conseguia achar uma saída para isso. Então era murro em ponto de faca o tempo todo, é tentativa e erro, já era muito aprendizado, mas muita dor, né? Mais calor do que luz. E aí
Quando eu comecei a internet ajudou nisso, mas mais ainda ajudou o entendimento dos materiais do Augusto, a discussão com a turma que foi se originando na escola de redes. E aí veio não só a experiência, mas conceito, junto com tentativa e erro que eu comecei a fazer em varejo, experimentar isso para mim, que era o limite de alguns paradigmas. Para mim, estava como é na escola, estava no comércio, no varejo, que tem umas coisas tem um arcabouço ali muito complicado. E aí, como é que é ser livre no varejo? Como é que cada um pode fazer qualquer um? Como é que dinheiro perde valor no negócio? Como é que as pessoas determinam o que querem fazer? Mas não com aquelas melhorias de empresa. Então ele agora trabalha 4 dias de semana, não 5. Que na época a única referência melhorzinha que eu tinha era o Ricardo Semler. Mas não era satisfatório para mim. Era legal, porque era muito melhor do que os outros para mim, mas ainda tinha muito aprisionamento, né? E se a pessoa não quiser trabalhar 2 semanas e quiser fazer outra coisa? E se ela quiser mudar de atividade a qualquer hora e fazer outra coisa? Isso era inquieto para mim. Era uma inquietude muito grande. E aí, em um momento, eu decidi não usar, ou usar a menor quantidade possível de dinheiro. Como é que é experimentar isso? Então, depois de muitas tentativas e erros em negócios, com modelos muito bem estruturados, que seria para o mercado, resolvi não aceitar nada, largar tudo, doar máquina, fábrica, modelos, nome, marcas, qualquer coisa que fosse. Passei tudo para o Gabriel, que é meu sobrinho, que trabalhava comigo, o dinheiro ficou com ele. Eu falei, se eu precisar de algum dinheiro, eu te peço. E vou ver que eu faço isso, já tem alguns anos. E vou analisar realmente, que eu curto, fazer planilhas, números, colocar cada item que eu gasto no dia a dia e analisar com mais critério se aquilo é relevante para mim ou não. E como é que eu poderia trabalhar? Como é que eu reduzo, compro mais barato ou não compro, compartilho, pego com alguém que tem sobrando? E comecei a experimentar muito isso ao ponto de... Eu tinha como meta reduzir para 1.500, cheguei, depois a ideia era chegar a 800, depois a um salário mínimo de R$622, depois caiu para 400, aí a filha nasceu, aí vem outro paradigma, mas eu já estava mais vacinado para coisa. Tem filho, dá despesa, hein? Pô, vai precisar de dinheiro. Mentira, filho não dá despesa nenhuma. A gente não precisou comprar nada, um monte de gente com roupa sobrando, carrinho, uma galera compartilhando coisa beça, e resolvi entender que o tempo era o mais precioso. Com criança, mais ainda, que eu curto muito criança. Então passei a trocar dinheiro por tempo, e ficou uma coisa muito lógica para mim quando eu entendi a vida toda que tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, ou se eu tenho tempo, logo tenho dinheiro. Ou não tenho a necessidade do dinheiro, porque eu tenho tempo. Você entende isso? Isso ficou claro para mim, ficou tão óbvio, porra, se tempo é dinheiro, vamos adotar isso como axioma. E aí eu, porra, se tempo é dinheiro, eu preciso ter tempo, ou dinheiro. Eu escolhi ter o tempo, já que eles são iguais. E aí, com esse tempo livre, eu comecei a gerar mais inteligência com turmas, com pessoas, de como reduzir custo, como se divertir, como se alimentar melhor, sem precisar pagar, comer fora, morar junto e por aí vai. Nesse momento, eu estou morando em 2 lugares, coletivamente, com uma parte da família numa casa, em uma hora no espaço livre em outra, com custos bem baixos para todo mundo. E algumas pessoas no mundo estão testando isso de outras formas, a gente tem trocado ideias, e está ficando muito nítido que não é viver sem dinheiro, isso era só uma forma de entender, gerar inteligência. Posso viver com ou sem, mas posso viver com ou sem. Essa descoberta é fantástica. Não tem preciso de dinheiro, e preciso ficar uma coisa tão abstrata que não tem nem quantidade mínima. Eu preciso de dinheiro. E parece uma coisa infinita. Então, minha reserva de dinheiro para eu viver bem, para me aposentar, tem que ser X. Depois vira 2X, 4X. E você nunca alcança. E vira uma vida meio aflita e abdicando de coisas que você gosta de fazer, abdicando de convívios que você gosta de ter. Para mim ficou resolvido, cara. E o que me pareceu foi, como é que eu faço isso de modo aberto para que as pessoas, se quiserem, se apropriem, compartilhem isso, interajam. Não querer convencer ninguém e não querer que outros adotem o que eu fiz, mas só fazer aberto. Então todas as planilhas são abertas, todas as ideias, conversas, para que cada um siga aí seu caminho. E se tiver inquieto, como eu tive nessa linha de inquietude, que tem alguém que fez aqui, tem outro que fez ali. A rede é isso, né? São pessoas compartilhando abertamente, pelo menos no meu entendimento de rede, livremente e realmente aberto, as experiências, os momentos, as trocas e a construção de soluções em várias instâncias em conjunto. O que me parece é que está faltando, que eu acho que é um passo de maturidade, a construção das coisas em conjunto. A gente chegou ao momento de conversar, de ter ideias, e eu acho que agora é o momento de começar a construir em conjunto, fazer coisas em conjunto. Porque senão a cocriação, ela vira uma ação de ideias. Então,
que é válido também, mas a minha preocupação era como é que a gente transforma essas ideias em passos concretos de elementos tão difíceis, cara. E tenho observado que é difícil o fazer junto. Ainda que pareça simples, vamos morar junto, vamos compartilhar carro, super simples. Mas é difícil. É simples, mas é difícil. Poderia ser simples e fácil, isso que a gente está buscando tornar. Mas tem um paradigma muito forte ainda das pessoas darem um passo no entendimento de compartilhamento de recursos. E tem alguns recursos que são chaves. Compartilhar dinheiro é um recurso muito difícil, compartilhar carro e moradia. Eu acho que essa tríade que consome boa parte do nosso tempo, ansiedade e outros recursos, é a chave para essa mudança. Experimentar esses 3 elementos gera um aprendizado muito grande. E depois você escolhe continuar ou não, mas foi o caminho que eu escolhi. Tem um ponto que é muito importante para mim, que é entender que é uma engrenagem, cara. A gente às vezes quer... eu posso falar eu, mas percebo em muitas pessoas isso. Resolver as coisas mexendo num único ponto, esquecendo que é uma engrenagem muito complexa às vezes envolvida. Então eu vou resolver o problema da minha filha colocando numa escola muito boa, a melhor escola, resolvi o problema da minha filha. Ela vai ser a pessoa mais incrível, livre e inteligente do mundo, sabe? Colocando na escola. Então esses pontos isolados, e começou a me incomodar. Eu falei, não, isso é muito mais complexo, esses elementos. Foi a partir daí que eu entendi o seguinte, aí comecei a ressignificar um monte de coisa. Aí você ressignifica desejo, vontade, escolha, liberdade, ressignifica usar, ter, ser, uma série de elementos. E é importante ressignificar, na minha opinião, porque é um conjunto dessas coisas que vai formando o que a gente é. E o primeiro ponto que me incomodou muito desde pequeno foi liberdade. Por que eu não posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero? Isso não nos é permitido em quase instância nenhuma, de ter um ambiente realmente para você ser livre e estabelecer livremente suas interações. Nesse ponto liberdade, entendi o que estava no entorno dele, falei, como é que eu posso ser livre? Se eu estiver com coisas me aprisionando, porque é aprisionamento, se eu tenho um carro, uma casa, livros, máquinas, equipamentos, tudo para eu cuidar, pet, se tiver um cachorro de estimação, seja o que for, eu estou de uma certa forma só me aprisionando, me tornando menos livre, no meu entendimento. E eu não preciso ter as coisas, talvez eu precise usar algumas coisas no momento que eu precisar usá-las. Tem tanto recurso no mundo, tem tantos livros, CDs, máquinas, etc., que eu talvez possa acessá-los de outra forma, sem precisar tê-los. E aí que entra o compartilhamento. No momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão se conectando mais, o mundo está ficando menor, e esses fenômenos que estão derivando dessa conectividade estão permitindo certas coisas, está mais fácil para a gente fazer isso agora. Ou menos difícil, para mim está mais fácil. Então por que eu preciso ter as coisas? Eu preciso usar algumas coisas. E por que eu preciso usar? E aí eu ressignifiquei desejo. Por que eu preciso usar determinadas coisas para ter prazer? Por que eu não posso usar outras que já estão disponíveis para ter prazer? Então, quando a gente tem horta em casa, por que eu tenho que comer alguma coisa que vem do Japão e não posso comer alguma coisa muito parecida que está na minha horta? Isso me fez entender, recursos disponíveis é um processo mais inteligente utilizá-los do que tentar ter recursos não disponíveis. Porque daí que deriva a escassez. Eu quero alguma coisa que não tem. E dessa escassez começa a gerar uma série de problemas para mim. Eu comecei a ter prazer nas coisas que estão ao meu redor. E isso explodiu para uma série de coisas. Então eu começo a olhar com mais cuidado a minha grama e não um jardim público lá de uma outra cidade que eu nunca vou. Eu começo a olhar com mais cuidado as pessoas que estão realmente ao meu lado. Eu começo a cuidar de qualquer coisa que já tenha disponível para o meu uso, porque se eu uso eu cuido melhor. Então isso vai de coisas mais simples possíveis, como de lavar a louça, ou como de cuidar de uma grama, de dar destino ao que seria supostamente lixo, a fazer uma compostagem agradável, a lidar bem com as pessoas no seu dia a dia, porque é seu vizinho que está no teu entorno, com ele que você vai encontrar mais vezes. E essa ressignificação toda caminhou de um modo muito bonito, muito leve, para a Nina, quando ela nasceu. Então, a partir desse momento que eu comecei a ressignificar tudo, eu consegui ressignificar alguns elementos muito mais difíceis para a gente, e um deles é família. O que é mãe, o que é pai, o que é filha. E eu entendi que filha não é filha, no sentido de que ela é um ser humano, e ela tem que ser livre, e eu tenho que tratá-la com cuidado e respeitá-la tanto como qualquer outro ser humano. Porque se eu tenho a filha, eu tenho a não filha. E a Nina começa a ser mais importante que qualquer outro ser humano no mundo. E eu não acho isso interessante,
Por que outra pessoa tem que ser mais importante que outra? Só porque ela se configura numa entidade filha. E por que ela tem que me ouvir porque eu sou pai? Ela tem que me ouvir se ela achar coerente e se eu for amoroso com ela. Se ela entender a minha forma de ser amoroso como amor, talvez a interação flua legal. Isso passa a me ter mais cuidado, cara. No final das contas, essa leveza toda não está só no material de carregar. Eu ando só com uma mochila para onde eu vou. Preciso de poucas roupas, poucas coisas. Mas a leveza material é muito pequena em relação à leveza que pode chamar espiritual, leveza da alma ou das interações, seja o que for, porque flui tudo muito melhor. O seu olhar, o seu cuidado fica para o fluxo dos acontecimentos nas interações. Eu não fico mais preocupado se eu estou aqui conversando com vocês se vão roubar meu carro lá fora. Eu não estou preocupado quem vai entrar ou não na minha casa. Se vão molhar meu computador, isso pode estragar. Se meu livro foi devolvido ou não, se eu emprestei para alguém. No dia a dia tem uma série de implicações dessas preocupações que são derivadas desse sentimento de posse, que é meu, que eu tenho que cuidar da matéria. Para mim foi uma libertação muito grande.